Boa noite a todos. Quem esteve aqui domingo passado, vocês podem ver que eu não enganei ninguém, né? Quem estava aí sabe do que eu estou falando, né? Ok? Vou aproveitar esse momento tão especial do louvor e dessa oração que tem sido feita agora. Meditando nisso, eu só tenho uma coisa para fazer. Pedir a Deus que abençoe essa mensagem. Vamos curvar nossas cabeças e pedir isso. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. E, ó Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações esses trechos, esses exemplos que nós vamos estudar nessa noite. Que o Espírito Santo esteja operando em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Velho Testamento, 1 Reis. Quem não tem, deve estar na tela ali. Tá? 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 até o 4. Não tem luz ali no meio? Ah, obrigado. Legal. Quem sabe quem é o rei Davi? Rei Davi, já diz rei, né? E é o segundo homem do trono depois de Saul. E o rei Davi, ele dá algumas instruções para o filho dele, chamado Salomão. O filho dele iria assumir o reinado. Então esses primeiros versículos, talvez vocês vão ficar um pouco boiando, mas depois no andar vocês vão entender. Mas eu preciso começar por aqui para usar esse exemplo aqui do rei Davi. E ele começa assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Versículo 4. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Versículo 2, eu quero que vocês voltem aí. O que diz aí? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Essas duas palavras últimas vai ser o nosso estudo hoje. Seja homem. Essa palavra de 1 Reis são as palavras do rei Davi. E o rei Davi foi o segundo rei de Israel, como falei antes, né? Sucedendo o trono de Saul. O rei que foi deposto, foi tirado do seu cargo, foi tirado por Deus, pelos seus delitos contra a lei de Deus, pela sua imaturidade. O rei Saul era um moleque, imaturo, por isso ele foi deposto do seu cargo. Davi assume para ser o rei mais brilhante de todo Israel, e ele tem muitos filhos. E nesse capítulo 2 ele começa, ou melhor, ele está morrendo. Davi está ficando velho. Ele vai transferir o trono para Salomão. Salomão foi escolhido como herdeiro, né, do trono, né? E a mãe dele era Betseba. E antes da sua morte ele vai dar alguns conselhos. Então Davi na verdade ele dá muitos conselhos para o seu filho, né? Conselhos espirituais, conselhos ligados com Deus. E o primeiro conselho é muito interessante. Ele está velho, vai morrer e vai dar conselho para o seu filho Salomão, né? Salomão era um jovem que tinha entre 16 e 18 anos. Boa parte de vocês aqui. Tá? E Davi vai dizer para ele, antes de tomar o trono, o seguinte, ele fala o seguinte: Salomão, seja homem. Olha que ordem, que conselho interessante, né? Que ele dá para Salomão, o sucessor do trono. Salomão, seja homem. Ele podia ter dito: Salomão, você ora,
você jejua, você busca Deus. Mas não foi isso, não foi esse o primeiro conselho, né? A primeira coisa, seja homem, vira homem. Homem quer dizer pessoa madura, que tem estrutura, condições para liderar, para governar. E para quem Davi está dando esse conselho? Para um jovem. Esse mesmo conselho que um rei do nível de Davi, da envergadura, da postura de Davi, hoje serve para vocês, para a formação de vocês, para a vida de vocês. Quando eu usar o termo homem, é tanto para homem menino, aqui, tá? Como para mulher menina. Então vou usar homem para não ficar falando toda hora mulher, menina, homem, menino, tá? Aqui está falando, voltando ao tema, aqui está falando de maturidade. Virem homens, se tornem homens, cresçam, amadureçam, deixem a vida de meninos. É isso que ele está dizendo. Deixe a infantilidade, a imaturidade, se tornem homens, se tornem aptos, maduros. Porque Davi dá esse conselho para um menino de 16 anos. Porque Salomão vai substituir Davi no trono. Ele vai governar um país, um reino, e um reino importantíssimo, né? Então Salomão vai ser rei, você vai ser chefe de estado, você vai ser governador, você vai ser marido, você vai ser pai. E para você liderar essas coisas, um menino não pode fazê-lo. Um menino não vai ser pai, um menino não vai ser esposo, não vai ser guerreiro e muito menos rei. Por isso Salomão, para ser rei, subir no trono, para se casar, ter uma esposa, para ser pai, ter filhos, você precisa ser homem. E por mais qualidades naturais que você tenha, por mais que você tenha outros recursos ou talentos, você não conseguirá governar Israel se não for maduro. É isso que Deus quer para os jovens de hoje aqui dentro da aliança. Seja de pessoas aqui ou de outras alianças. Se tornem homens, se tornem mulheres, amadureçam. Deixe a infantilidade, a futilidade, deixe o mimo. Deixem a fantasia, acordem para a realidade das coisas. Por quê? Porque essa sociedade, essa cultura está fazendo de tudo para vocês não ser homem. Essa sociedade moderna, os canais de comunicação, televisão, literatura, escola, faz de tudo para você continuar infantil, para você não amadurecer. Criar uma geração que não evolui, que não cresce, que não amadurece. E a cultura, a sociedade, o mundo que é dirigida pela mente de Satanás e por outras mentes corrompidas, sabe que uma nação, uma igreja, uma família que for dirigida por pessoas imaturas, chega ao caos. Quando um pai ou mãe de família for imaturo, quando um chefe de Estado for imaturo, quando um líder de grupo, até de grupo célula, ou de uma igreja, for imaturo, quando um líder da casa for imaturo, vira um caos, um tumulto, leva à ruína. Por isso que a Bíblia diz, amadureçam. Por isso você deve andar junto com gente madura. Você só vira homem maduro se estiver ou andar junto com homens maduros. Você só se torna uma mulher madura se você andar na presença ou junto com mulheres maduras. E uma das maneiras que você se tornar maduro é andar com teu pai. Fazer você ser uma mulher é você andar com a sua mãe. Para amadurecer, você deve andar com pessoas maduras. Olha a importância de se tornar homem. Você jovem que quer tanto namorar, parece que a vida de um adolescente ou de um jovem vira em torno de uma paixão, um relacionamento que quer tanto isso, né? Mas biblicamente, até para fazer isso, tem que ser homem. Você quer tanto se casar,
ter uma esposa, ter um marido, ter uma família. Se você não for homem, você não pode ter. Tem um livro de Cantares. Infelizmente, o Júlio falou que o computador não... Então, ele não vai poder jogar na tela. Mas se você quiser anotar, está em Cantares 8:4, diz o seguinte: mulheres de Jerusalém, eu a faço jurar. Não desperte nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Complicado para entender, né? Mas como assim? O que isso quer dizer? Não desperte a minha paixão, meu desejo por outra pessoa no tempo errado. É isso que o versículo quer dizer. A Sulamita aqui está dizendo, não desperte o desejo no jovem antes do tempo. Que desejo? Desejo pelo sexo oposto. Biblicamente tem um tempo para um homem se envolver com uma mulher ou uma mulher se envolver com um homem. Por isso não pode despertar no jovem antes da hora. Por isso essa sociedade, ela desperta a sensualidade e tira a inocência do jovem, onde com 12, 13, 14 anos está falando em namorar. Ah, entrou? Porque a cultura e a sociedade desperta isso antes do tempo e ela não tem condições de sustentar um relacionamento com essa idade. Dos 14 anos até a data do casamento, até os 22 a 23, ela vai pecar nessa área. Se despertar com 18 a 20 anos pelo desejo do sexo oposto, já estaria no tempo dela assumir um relacionamento onde não haveria pecado, pelo menos provavelmente não haveria, né? Então, antigamente, quando um menino pensava numa mulher, ele tinha mais de 18 ou 20 anos. Com essa idade, já tinha condições de entrar no relacionamento pro casamento. Hoje se desperta com 12, 13, 14 anos, onde não está formado nem hormonalmente, nem fisiologicamente, não tem estrutura emocional, não tem estrutura psicológica, financeira, acadêmica, nenhuma para começar um relacionamento. Por que pais desavisados e amigos impuros e essa sociedade depravada desperta a sensualidade, o desejo na criança, na adolescência, antes do tempo? Na Bíblia só se relaciona homem e mulher maduros, e não enquanto jovens adolescentes. O versículo diz, não desperte o meu desejo pelo sexo oposto fora do tempo. Essa é a ordem de casar. Qual é o tempo? Sabe qual é o tempo? Lá em Gênesis, capítulo 2, 24. Se vocês querem abrir, agora acho que vai começar a aparecer na tela, como apareceu há pouco. Diz o seguinte, por essa razão, Gênesis 2, 24, eu vou correr porque tem vários versículos, tá? Então eu não vou esperando muito ver o sussurro das páginas da Bíblia aí, tá? Diz o seguinte, por essa razão o moleque, está escrito o que aí? Por essa razão o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Qual é o tempo? É o tempo quando o jovem for homem. Você sabia que não existe a palavra namoro na Bíblia? Namoro foi criado mais ou menos 200 anos para cá e na cultura ocidental. Nos outros 5.000 anos ou mais, o ajuntamento de um homem e uma mulher só visava o casamento. Não tinha namoro. Eu podia dar alguns exemplos bíblicos, inclusive, mas eu não quis esticar muito o estudo, tá? Mas vai dar para vocês entenderem. Então, namorar é cultural e não bíblico. Não que não tenha namorar, mas é para vocês ficarem sabendo. Então, quando começa um relacionamento, quando for homem ou mulher maduros, com a finalidade de casar, não é a finalidade de ficar, de vamos ver se vai dar certo, vamos juntar os trapos, se dá certo casamos, né? Então, se você quer tanto ter uma relação, vire homem, amadureça. Vire mulher, amadureça. Cresçam e se desenvolvam primeiro. Porque muitos casamentos são um caos.
Muitos casamentos terminam em adultério, em divórcio e todo tipo de problemas e pecados. Porque muitos é a união de um menino com uma menina, um adolescente com um adolescente, de um pirralho com uma pirralha. E não a união de um homem preparado, equilibrado, maduro e uma mulher madura. Se querem tanto namorar, cresçam, amadureçam. Se para você esse papo é chato, eu creio que é chato para os carnais, tá? É chato para os bodes, para o joio, mas para os espirituais, os cristãos que têm a Jesus, isso é proteção, isso é cura, isso é salvação. Uma ovelha não tem a menor dificuldade de se submeter à palavra de Deus, nenhuma dificuldade. Agora o bode, ele vai atender o desejo da sua carne. Jovens, vocês infelizmente nasceram numa geração mais depravada de todas, onde malhação, novelas, cada um faz o que quer e o que fazem acham que está correto. Nem vou entrar muito em detalhes aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até para você ter um cargo importante, um trabalho, uma profissão, você precisa ser homem maduro, mulher madura. Por exemplo, vocês que almejam um cargo importante, um trabalho de maior remuneração, de maior reconhecimento financeiro, não pode ser para menino. Um menino não vai presidir uma Nike, uma Coca-Cola, uma Magazine Luiza, uma Todeskine, uma Vinícola Aurora. Necessita amadurecer. Talvez alguns de vocês já estão frustrados profissionalmente, né? Talvez alguém aqui já perdeu o emprego, talvez já foram excluídos no estágio ou excluídos no teste de experiência. Porque a pessoa não recebe um cargo de responsabilidade. Por que ela não recebe um cargo de responsabilidade? Por causa da imaturidade. Porque você não transmitiu confiança para a empresa ou para o patrão. Porque você deixou a desejar. Então, se você tiver certas qualidades, mas não forem acompanhadas com a maturidade, você não conseguirá nem se realizar profissionalmente. Por exemplo, vamos lá em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Diz, procure agora, ó Faraó, um homem, não é um menino, é um homem criterioso, ou ajuizado, algumas traduções, e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Sabe quem é esse homem escolhido? Quem lembra da história de José que foi jogado numa cova e vendido como escravo pelos seus irmãos? Ok. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho por cima da história, né? José desvenda um sonho que o faraó teve, tá? Onde o reinado dele, o Egito, iria passar por 7 anos de fartura e mais 7 anos de fome. E fome como nunca teve, porque não iam produzir nada nesses últimos 7 anos. Aí Faraó se apavorou e disse, nós vamos perder todo mundo, vamos morrer de fome, não se produz nada, nem comida, nem animais, nem nada. Aí Faraó se apavorou, né? José disse, há uma saída. Você deve escolher um homem maduro, sábio e zeloso para administrar todo o Egito e governar todo o Egito para que armazenem trigo nos 7 anos de fartura e quando vier a fome tenha suprimento suficiente no Egito para não morrermos de fome. Então, para isso, o faraó tinha que levantar um governador. Uma pessoa tinha que ocupar um cargo, um ofício de muita responsabilidade. Seria o segundo homem mais importante do Egito, só abaixo do faraó. E aí vocês querem ver o que aconteceu? E o que José diz? Tem que ser homem zeloso e sábio. Agora vamos ver essa resposta do faraó. 41, do versículo 37 ao 41. Por favor, alguém gostaria de ler? Para mim me poupar um pouco. Olha, ler aí da sua Bíblia, ou quer ler na tela. Obrigado. Criterioso, ajuizado, sábio, são sinônimos de gente madura. São pessoas que ocupam cargos de importância. Até para trabalhar, crescer profissionalmente, precisa ser
homem maduro. Para você ser um chefe de família, para você se sustentar e se sustentar a tua casa, para você poder realizar os seus objetivos pessoais, profissionais, se você não amadurecer, você não consegue. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você almeja? Se você não amadurecer, você não consegue. Por mais qualidade, por mais talento que tenha alguns jovens, a imaturidade os destrói. Se você observar que as pessoas que estão nos maiores cargos não são propriamente as mais inteligentes. Porque, às vezes, os melhores jogadores não vão para a Copa do Mundo. Nem sempre os melhores estão lá. Ou às vezes são cortados da seleção. Por quê? Porque são rebeldes, imaturos, saem para a balada, bebem. E quem que é colocado no lugar deles? O maduro, o equilibrado, o que tem bom senso. Porque transmite confiança ao técnico. Essa é a diferença. Terceiro ponto, ministério. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 23. O 23 só a primeira parte, a parte B, diz o seguinte: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Agora, presta atenção ao que diz o versículo 22. Fuja dos desejos malignos não diz dos homens maduros, da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invoca o Senhor. Se você, jovem, quer se tornar um homem maduro, uma mulher madura, faça o que Paulo instruiu a Timóteo. Foge dos desejos da sua mocidade, da sua juventude. Timóteo era um jovem, sabe que idade ele tinha? Essa hora? 17 anos. Sendo preparado por Paulo para assumir uma igreja, para ele ser um grande líder. Agora, sabe o que Paulo, trazendo para nossas palavras aqui para nós, o que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer, deixa de fazer coisas de moleque, coisas de crianças, coisas estúpidas. Pare de se envolver com pessoas sem juízo. Pare de se vestir de forma sem juízo. Pare de falar como um sem juízo. Foge dos desejos da mocidade. Foge dos envolvimentos infantis. Deixa as coisas tolas de jovem, senão vocês não amadurecem. Timóteo está dizendo, foge das paixões da tua mocidade. Foge do Facebook. Foge de 5, 8, 10 horas da internet. Foge de ficar. Foge das paqueras. Foge das amizades estúpidas. Foge das paixões da tua mocidade. Foge. Vire mulher e homens maduros. Como virar homem e mulher maduros? Ocupar-se em um ofício. Estudar. Trabalhar. Cursos profissionalizantes. O jovem tem a tendência do ócio. A ociosidade, perda de tempo, falta do que fazer. O jovem não sabe utilizar o tempo dele. Né? Por isso que o salmista diz, tem um salmo que diz, ensina a contar os dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Ou seja, me ensina a usar o tempo, em outras palavras. Então o jovem muitas vezes perde tempo, ele fica no ócio, ou ele faz coisas de menino, ou ele não faz nada. Primeiro ofício que o jovem precisa se ocupar, estudar. Se tem uma coisa que você deve fazer é estudar. Tá? Preste atenção naquilo que eu vou falar. Agora olhem para mim aqui. Tá, jovens? Vocês vivem num país que glorifica a ignorância, tá? Vocês sabem me dizer qual foi o deputado mais votado no país? Hã? É verdade. O nosso ilustre Tiririca. O deputado mais votado é
E você sabe por que ele foi votado? Porque é um país que glorifica a ignorância, a burrice. É isso. Vai ver um show do Faustão, do Gugu, Silvio Santos. Agora o Gugu parece que parou, né? São os programas de maior audiência. O que é que transmite? Pessoal, por favor. O que é que transmite esses programas do Faustão, do Gugu? Como eu falei, o Gugu já caiu fora, né? Do Silvio Santos. Eles transmitem ignorância, tolice, estupidez e idiotice. Nem vou falar das novelas, porque as novelas entra traição, adultério e aí vai. Eu nem quero entrar nesse assunto aí. Tudo isso gera na nossa nação uma cultura ignorante, uma cultura que não valoriza o conhecimento do estudo. Quantos de vocês já disseram ou ouviram? Não sei porque estudo matemática não serve para nada, ou outra matéria. Conheço vários amigos que têm diploma e estão trabalhando no balcão, no chão da fábrica, né? Motivando outros a serem ignorantes também. Deixar o conhecimento. Vocês querem saber de uma coisa? Não há um trecho na Bíblia onde Deus glorifica a ignorância. Não há. Onde Deus proíbe o estudo. Isto é antibíblico. Se tem uma coisa que você mais necessita nesse momento é de estudar. É de conhecimento. Isso é de muitíssima importância até para estudar e interpretar a Bíblia. Se você quer ser bem-sucedido para ler ou estudar a Bíblia, sem conhecimento você não faz. Sem cultura você não faz. Quantas pessoas cometem equívocos, erros graves, porque não dominam bem o português. Não podem nem desfrutar da leitura da Bíblia, porque são semi-analfabetos, que nem eu. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 23, 12. Pode acompanhar aí na tela, não precisa nem abrir suas Bíblias. Dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão burrice, que dão conhecimento. É uma ordem do sábio Salomão para os jovens. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Outro, Provérbio 24, 5, virem a página aí. Olha o que diz aí. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Isso quer dizer o quê? Mais poder tem o sábio porque tem conhecimento, porque estuda do que o forte. Jovem, estudam. Seja o melhor da sua turma, do seu curso. Estudem. Leiam livros e mais livros. Quem já comprou um livro aqui no lado? Legal. Não estou fazendo propaganda, tá? Não existe versículos na Bíblia que diz seja burro, seja ignorante e seja analfabeto. Isso não glorifica a Deus. Olha o que diz Provérbio 3, 13 a 15. Vamos lá. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. 15, é mais preciosa do que rubis, pérolas. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Olha o que ele está dizendo. Feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento, porque melhor é o lucro dela do que o ouro e da prata. Você que fica louco por ganhar dinheiro e quer fazer negócios porque mora num país capitalista, materialista. O versículo está dizendo, a sabedoria dá mais lucro do que o dinheiro. Ocupe sua mente, o seu tempo em estudo. Há uma sabedoria, uma riqueza incalculável. Ninguém tira isso de vocês. É o maior investimento que tem. Ninguém tira isso de vocês. Se você ler todo o livro de Provérbios, vai estar rico, recheado de textos falando sobre sabedoria. Conhecimento, leitura, ocupe-se. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É mentira essa filosofia ou política brasileira que diz que o conhecimento não serve para nada. É mentira, isso é mentira e é satânica. Deus não se agrada com a tolice e a ignorância.
Aliás, é totalmente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, busque sabedoria, busque entendimento, estude, se gradue, ocupe a sua vida fazendo coisas de homem e mulher, amadurecendo. Se não puder fazer faculdade, tem cursos profissionalizantes no Senai, no Senac, curso de espanhol ou inglês. Como é que é? Escola Kumon. Tem várias escolas aí. Ocupe-se em um ofício. Abre lá em Daniel, capítulo 1, ou vejam na tela, Daniel, capítulo 1. Olha o que diz aqui. Depois o rei ordenou a Apenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4. Qual é a primeira palavra? Moleques. Não, jovens. Tá? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, algumas traduções dizem, ou da ciência, e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, de Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego. Quem conhece essa passagem aqui? Poucos, né? Isso que é cativeiro babilônico. Esse povo todo foi escravizado pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou um momento que ele precisava de alguém que fosse recrutados nos ofícios da Babilônia. E ele quer o quê? 4 jovens. Jovem. Ele encontra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel tinha em torno de 16 anos. 16 anos. Tá? Os outros mais ou menos a mesma idade. Por que eles se destacaram? Eles foram para o cativeiro para serem escravos, poderiam ser mortos, sofrerem maus tratos ou se corromperem. Foram trazidos para ocuparem cargo de liderança dentro da Babilônia, porque eram sábios, doutos, estudiosos. Olha só como que a cultura, o conhecimento, ele é rico. Ele fez 4 jovens sair de dentro da prisão, de dentro do cativeiro. Então, o conhecimento deu privilégio para eles, o conhecimento os livrou da escravidão e os fez progredir dentro da Babilônia. Imagina o que Deus faz com vocês. Se Deus fez isso com eles, quando vocês colocam a vida de vocês para Deus, estudem que Deus tem um plano para vocês. E foram quem? Daniel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Fizeram um dos maiores eventos para jovens no Velho Testamento. Sabe qual foi? A fornalha acesa, a fornalha ardente, que Nabucodonosor mandou os 4 para a fornalha. Eram jovens que tinham conhecimento, eram estudiosos. E o que o estudo fez? Os promoveu, os livrou e os guardou até do fogo da fornalha. Sabe por quê? Porque eles estudavam, conheciam e viviam. Eles conheciam a Bíblia do que eles tinham do Velho Testamento. E eles viviam a lei de Deus. Porque eles estudaram, porque eles conheciam. Você precisa estudar. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1,14. Só 2 pessoas sabem aqui que o estudo vai durar 2 horas, tá? E as 2 estão sentadas porque sabem que vão cansar. Gálatas 1,14 diz o quê? Olha o que Paulo fala. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo se superava mais que os outros na idade dele em estudar. Para que estudar, Paulo? Aqui no Brasil não precisa estudar, mas aqui não tem valor nenhum, imagina, não perca teu tempo aí. Paulo estudou para ser o maior escritor de todos os tempos, para ser o apóstolo dos gentios. Gentios é quem não é judeu, o resto do povo é gentio, ou seja, ele foi o apóstolo para o mundo.
Deus não podia levantar um estúpido, um ignorante para fazer o que Paulo fez. Precisava ser sábio, douto, um poliglota. Ele falava grego, hebraico, aramaico e latim. Façam cursos, estudem. Paulo conhecia os 5 primeiros livros do Velho Testamento de cor e salteado. Adquira conhecimento. Muitas pessoas acham que para o ministério, todos os ignorantes se enfiam no ministério de Pedro, que era pescador. Ele era simples, iletrado, né? Deus usou Pedro como apóstolo, que fazia prodígios, milagres. Mas Pedro não foi um reformador, Pedro nem foi um teólogo e não deixou nada de doutrina como Paulo deixou. Paulo tinha conhecimento, estudado. Querem ser homens, mulheres maduras, estudem. Para terminar, o último, ocupe-se em um ofício. Se chama trabalho. Gênesis 4, versículo 2. O que diz aí? Vamos começar o versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Pula aí, versículo 2. Voltou a Eva ter gravidez e dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim, agricultor. Quem eram Abel e Caim? Filhos de Adão e Eva. Eram meninos, jovens. O que Abel e Caim estavam fazendo? Jogando videogame. Não. Acordando meio-dia? Não. Brincando com os outros tolos? Não. Estavam no celular o tempo todo? Não. Estavam no Facebook? Não. O que eles estavam fazendo? Se ocupando de um ofício na juventude. Abel, pastor de ovelha. Caim, lavrador, agricultor, campo, calo na mão. Ofício. Por quê? Porque o jovem precisa ser homem, amadurecer. Como se amadurece? Fazendo coisas de homem. O que homens e mulheres fazem? Trabalham. Crescendo, amadurecendo, trabalhando. Quando? Na idade da juventude. Começa a fazer um bico com o teu pai, com a tua mãe. Começa meio período, respeita o estudo. Começa entregando jornal, panfleto, office boy, trabalho de banco, tá? Ocupe-se um ofício dentro da sua capacidade intelectual, da sua capacidade física, dentro do seu tempo, mas ocupe-se de um ofício para você ser homem. Essa é a palavra para vocês jovens. Peço desculpa por estar um pouco extenso no conteúdo aqui, mas olha aqui para mim agora. Isso aqui é de um valor incalculável para vocês. Isso vai acrescentar em sua vida anos e anos. Vai amadurecer, vai trazer conteúdo que você vai levar para toda a sua vida. Você vai levar para o teu casamento, para a educação dos teus filhos, para o teu ministério, para a tua profissão. O que está no teu coração mais? Sonha, vai ser realizado, mas precisa começar a agir. O conselho do rei Davi para seu filho, o jovem Salomão, é o mesmo conselho que o Espírito Santo dá a vocês, jovens dessa idade. Não importa, não sei quem tem menos de idade aqui, 12, 13 anos, até o mais velho, o jovem mais velho que sou eu com 55, 56 anos. Não importa a idade. Comecem. Sejam homens, sejam mulheres, amadureçam para se relacionarem, para trabalhar, para ter um ministério. Façam isso com seus pais. Se envolva com seus pais. Quem não tem os pais que acha que não está meio assim, não está muito legal, o pai comece com as mães, comece com o líder, né? Com o líder, com o discipulador, ou pessoas maduras da sua confiança, da confiança de vocês. Em muito vocês vão crescer e vão ser homens e mulheres brilhantes nessa cidade.
nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo. Vocês não estão aqui por acaso. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Ok? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Que a graça do Senhor repouse sobre cada jovem que está aqui. Senhor, dê condições deles absorverem o que foi dito aqui. Dê saúde, entendimento, amadurecimento, sabedoria. Sábios porque serão homens, serão esposas, maridos, pais, ministérios. E para isso eles precisam do Senhor. Abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?